Eu me chamo Eric Rodrigues e eu faço muitas coisas que compõem quem eu sou. Então, eu sou marido, pai de 3 crianças, eu sou pastor de uma igreja local e também sou artista. E eu considero todas essas coisas uma coisa só. Por exemplo, a minha casa também é o lugar que eu pinto, é o lugar que eu estudo a Bíblia com meus filhos, é o lugar que eu preparo sermões. E já faz tempo que eu percebo o meu fazer artístico como um traço do meu ministério pastoral, não como uma outra coisa que eu faço, uma coisa secundária. Assim como eu preparo um sermão e penso, oro, estudo aquilo para poder edificar a vida da igreja, eu penso da mesma maneira esse trabalho de arte. E esse trabalho de ser pai também, assim, porque é o pai das crianças que pinta, que prega. Então eu acho que toda coisa é um conjunto, assim. Então eu acredito que eu estou pastoreando minhas crianças por meio do cuidado, a minha esposa, pastoreando a minha igreja, e o trabalho artístico é mais uma camada desse pastoreio, dessa amizade que eu tenho com as pessoas também. Então, assim, uma época eu coloquei uma meta na minha vida, assim, tracei objetivos para nortear a minha existência. E eu pensei que ser amigo de Deus é a coisa mais importante, eu quero fazer tudo para que isso aconteça. E depois eu quero ser um bom marido, depois um bom pai, e depois um bom amigo, e depois um bom pastor. É a última coisa. E necessariamente nessa ordem, né? Então eu não quero fazer nada que não tenha a ver com isso. Então o seu pinto tem a ver com isso, com a minha relação com Deus, com a minha esposa, com meus filhos, com meus amigos, com minhas ovelhas. Tipo, eu quis fazer da minha igreja local um lugar onde pudesse colocar essas obras e ajudá-los. A minha casa, meus filhos usufruem disso, fazem junto comigo às vezes. E também a casa dos meus amigos é a minha principal galeria. Tipo assim, é um traço da minha amizade com eles. Então não é só assim, eu sei que tem uma coisa no imaginário do artista que é uma pessoa excêntrica, que chega numa nave artística e brilha, estrela. Não, eu sou o mesmo Eric de sempre, tá lá lavando louça e trocando foto das crianças e às vezes com um pincel na mão. É essa mesma pessoa, entendeu? E simples e que está contribuindo com os seus irmãos com o que eu posso, com as minhas riquezas. Tem uma frase que eu ouvi um tempo atrás que diz assim, é uma pergunta, se a sua riqueza supre a pobreza dos outros. Digamos que eu não tenho lá assim muita riqueza econômica, mas riqueza poética e artística, e eu tento compartilhar isso com meus amigos para que eles não sejam pobres de algo que eu tenho. Então eu estou tentando partilhar. É isso. Então é isso que o Eric está fazendo. Eu estou tentando ser um bom filho de Deus. E eu sei que Deus gosta da estrutura visual das coisas. Deus gastou seu tempo de Deus criando milhares de tipos de árvores, milhares de tons de verde. Deus gastou seu tempo de Deus criando isso. Eu estou tentando dar atenção a isso. Tipo, se você quer conhecer uma pessoa, você tem que ler o que ela escreveu, as fotos que ela tira, com quem ela anda, com quem ela não anda. E se eu quero conhecer a Deus, basta olhar a estrutura natural da criação e perceber, olha o que Deus dá importância. Deus dá importância para galhos, por exemplo, para flores, frutos. A estrutura da criação mostra a grandiosidade criativa, misericordiosa, harmônica da mente de Deus, sabe? Então eu não sei tudo sobre Deus, a grande parte dele é um mistério, mas o que eu posso saber tem me interessado muito, tipo, as estruturas do oceano, sabe, a estrutura das ondas, o barulho que aquilo faz. E Deus olhou e falou, eu gosto disso. Então eu estou tentando entender o gosto de Deus por meio da criação, e Ele colocou em nós captadores naturais dessa beleza também. Você olha uma coisa e fala, nossa cara, isso me arrepiou. Então Ele nos deu a chance de sentir um pouco do que Ele sente, que Ele diz, isso é bom. Então nós somos captadores dessa bondade. E a bondade e a beleza caminham juntos, então esse alumbramento, quando você vê uma coisa incrível. Só que tem coisas que exigem uma certa reflexão, você precisa gastar um tempo para perceber. Nem sempre a beleza se dá de forma rápida, apressada e nem de graça. A feiura, por contrário, ela brota assim, ó. Então tem coisas, por exemplo, a estrutura da beleza dos galhos das árvores exige que você fique atento. E me veio um estalo um dia, porque tem um parque perto de casa que eu passo dele todos os dias, várias vezes por dia, que é o Parque Moscoso. E às vezes eu deito no banco
de cimento da praça e fico olhando para cima e vendo as árvores balançar calmamente com o passar do vento. E teve uma época que tinha muitas poucas folhas e os galhos estavam... Eles é que estavam no palco. E eu achei tão bonito, assim, todos aqueles desenhos, aquelas linhas. E eu desenho, então eu gosto de linhas e traços, todos aqueles traços e que caminham na mesma direção, assim, certo? E eles movimento, e tem balanço, né? Tipo, parece uma instalação que Deus colocou de linhas vivas, né? Que tem seiva ali dentro. E por mais ressequido que ele pareça naquele momento, logo ele começa a brotar de novo outras coisas, outras folhas novas. Então parece que aquela estrutura rudimentar, seca, rígida, tá morta, mas não tá. Ela é cheia de beleza, você tem que esperar os ciclos naturais daquela coisa acontecendo, né? E se você olhar aquele estado ali sem folhas e frutos, também é de uma beleza muito rica. Assim como na nossa alma também, a gente também tem estações em que só sobra os galhos. E a gente pensa, pô, será que esse momento é desprovido da graça de Deus, da misericórdia de Deus? É claro que não. Então tem hora que a gente parece que está ressequido, mas a seiva está lá, esperando a hora certa daquilo gerar novos cheiros, novas cores, novas folhas. Trocar de folhagem faz parte da vida humana também. Então eu acho que tem uma carga simbólica e poética nos galhos das árvores que, se a gente escutar, nós podemos aprender alguma coisa. Essa é a tentativa dessa exposição, de colocar os galhos em diálogo. E é uma estrutura tão natural, seja, né, em tribos indígenas, na Índia, no Japão, em todos os lugares existem árvores cheias de galhos. Então é uma comunicação global, natural, faz parte do imaginário de todos os seres humanos, de todas as épocas. Então que isso que a gente parece parar o momento para poder pensar sobre isso, assim, aprender a partir desse discurso visual e estruturante das árvores, algo sobre nossas próprias vidas e sobre o próprio Deus. Essa é a tentativa dessa exposição, que é com os galhos que se fazem os ninhos. Os ninhos, eles têm uma carga poética e simbólica de surgimento da vida dos pássaros muito natural, mas eles são feitos com galhos. Então os galhos sabem a hora de, calmamente, de ser repouso para o pássaro entre um voo e outro, ser um lugar de descanso e repouso entre um voo, alçar de um voo e outro. E os galhos parecem também estruturas de raízes, só que para tocar o céu, né? E quando os galhos caem, eles viram ninho, viram outras coisas, então eles fazem parte desse ciclo. E eu acho que eles não têm medo de cair, porque eles já foram raízes também, então eles têm uma conexão com o chão. Acho que tem inúmeras coisas que a gente pode olhar e sonhar junto com aquela coisa que parece estar parada, mas ela não está parada. Ela está em pleno movimento, mas no tempo dela. O tempo do galho é paciente. E é por isso que ele observa, os galhos observam a humanidade chegar e sair, de novas gerações, e eles estão aí, participando da vida, da realidade junto conosco. Então, é isso. O nome dessa exposição é Com os Galhos que se Fazem os Ninhos. Esse é o tema que está em todas as obras. E o processo, assim, como eu levei muitos galhos para casa para ficar observando os galhos de verdade. Então eu comecei a frequentar espaços de mata aqui próximo do centro para conviver com esses galhos e com esse ambiente onde os galhos habitam naturalmente, e depois retirá-los lá para casa. E eu comecei a desenhar pensando nesses galhos. Então a primeira coisa que eu fiz foi desenho. E às vezes eu enchia um galho de tinta e batia com um galho no papel para ver o resultado que dava. E a partir dali fui criando outros desenhos e eu experimentei giz, caneta, vários tipos de giz e alguns traços feitos com o próprio galho, em vez de ser o pincel, mas o galho para pintar. Então algumas coisas são pintadas, desenhadas em madeira, já que os galhos também são de madeira, e eu fui esculpindo a madeira para fazer aqueles traços e caminhos dos galhos. E algumas telas, elas são, em vez da tinta ser delicadamente depositada com um pincel macio, ela foi jogada com um pedaço de galho para ver que resultado estético ia dar. E tem também fotografia. Eu levei um monte de galho para casa, os enrolei, eles ficaram no cantinho lá. Aí eu convidei uma amiga minha, que é a Amanda, para fotografar, e a minha esposa para encenar isso no meio da nossa rotina de casa da manhã.
A gente acabou de tomar café, vamos fazer essas fotos agora? Vamos. E fizemos todas numa única manhã, de uma vez só. Aí ela segurava como se fosse eu disse assim, segura como se fosse uma criança, um bebê. Na verdade, o galho não é um bebê, mas é essa delicadeza que a gente tem pra segurar coisa que a gente ama e quer cuidar. E foi assim, então ela segurou para que a gente pudesse fazer as fotos, colocou em alguns lugares e foi caminhando com isso pela casa e a gente foi registrando, então o resultado das fotografias ficou muito legal. E a Amanda é muito técnica, então ela acabou conseguindo extrair de repente que estava na minha cabeça e depois eu editei, a gente imprimiu e está aqui. Então tem muita coisa, tem pintura, tem desenho, tem técnicas mistas, assim, tem imagens que eu coloquei sobre uma tela de madeira e fui arrancando os pedaços e pintando o pedaço que sobrou. E, por exemplo, tem um cartão postal que uma amiga trouxe da França, do Louvre, que é de um Cristo crucificado, um clássico antigo assim, e aí eu intervi nisso, nesse cartão postal, né, que veio de um outro lugar, e aí ele tomou uma outra forma, outra proporção, porque ele ganhou raízes brancas, o Cristo crucificado ganhou vários outros ramos, e aí me deu insights para fazer outras coisas. Eu peguei uma tela enorme que era uma Santa Ceia e cobri tudo com tinta, que parece aqueles ramos assim de galhadas, de aves que habitam em lugares tipo mangue, que também tem galhos ali e às vezes as raízes são suspensas. Então esse foi um processo assim, que foi do desenho para a pintura, técnicas mistas e que terminou na pintura, na imagem de seres humanos reais segurando galhos reais, com uma certa edição da fotografia. Olha, essa exposição fica num lugar muito particular, assim, que é a entrada, do hall de entrada de uma igreja que tem uma galeria que é uma parede só. É algo muito simples, então é uma galeria particular, porque ela é de uma comunidade. Mas, prioritariamente, essa exposição foi pensada para atingir essa comunidade e, a partir dela, atingir o seu arredor, o seu entorno. Aqui no centro de Vitória, então, a gente está bem assim, num lugar muito movimentado, com a porta aberta. E quando está aberta aqui a igreja, as pessoas entram e olham e participam. É um grande diálogo com a vida de pessoas reais, de uma comunidade acontecendo, né? Pessoas criando seus filhos, dando de mamar e tomando café juntos aqui, e a exposição no meio disso, assim, como uma parede, um portal, né? Que ilumina essa comunidade e obras que são iluminadas e são resultados da vivência de uma comunidade real acontecendo aqui no centro de Vitória.